boa pergunta, porque isso foi uma coisa realmente inusitada. Não havia concurso nessa época para as cadeiras, né? Então, uma vez eu concluí o curso em 67, me formei pela Biblioteca Nacional, chamavam-se Cursos Superiores da Biblioteca Nacional, né? E eu me formei e recebi um convite pelo próprio diretor da Biblioteca Nacional, que era professor Adonias Filho, um grande escritor baiano, que naturalmente, como um acordo com o professor Losada, que era o professor da História do Livro das Bibliotecas, me recomendou e eu tive essa honra de ser a sua assistente, né? E era esse o título inicial. Depois houve uma migração. A migração, eu digo assim, houve uma mudança da biblioteca. Nós saímos para a rua Washington Luiz, que era um casarão. Nós saímos do porão, fomos para um casarão. O nível da entrada dos cursos era o nível da Rua do México. Portanto, não era porão. É porque não eram quadrados, não havia, eram todos ovais, ovaladas. Então eu acho que isto caracterizava um pouco. E acho que se fez um romantismo atrás disso. Porque não era o piso alto da biblioteca, né? Não tinha mais do que 2 metros e pouco, que naquela época até os prédios residenciais tinham 3 metros de altura, né? Então eu acho que... Mas olha, se era porão, era muito interessante. Era um prédio comprido toda a vida, as salas eram assim compridonas, bem compridas. Um prédio antigo, era um prédio antigo, uma casa velha na rua Washington Luiz, mas não me lembro o número. Ter aula com esses professores da década de 70, 80, era bem diferente de hoje. De uma certa forma, era bom. De uma outra forma, eu acho que era ruim. A minha professora de bibliografia em 3, era bibliografia 1, tinha tudo. Ela ficava séria, ereta, mas de uma competência. Professora Leia. A professora Maria de Lourdes Claro de Oliveira, junto com a professora Leia. Eu tinha que decorar todas as como é que se diz? Aquelas planetárias que microfilmavam as plantas de engenharia. Eu nem sabia que eu ia trabalhar com engenharia. Aí eu fui na Telerge, perto do Jacaré, tinha que decorar aquilo tudo, o tamanho da planetário, os filmes. E se eu não decorasse, eu estaria mal. Eu tive até uns probleminhas, eu fiquei em prova oral, mas passei, porque ela era a exigibilidade da professora de Lourdes Claro de Oliveira, muito boa. O professor Josué Montello, muito bom professor. E o professor de paleografia, com aquela lupa, nós tínhamos que decifrar aquilo. E nunca foi meu fraco, gente. Olha, eu acho que eu me identifiquei com praticamente todas as disciplinas. E algumas delas eu sofri. Eu sofri para fazer TR com a Maria das Neves Niederauer, que era técnica do serviço de referência. E sofri tanto que fui para a prova final. E a prova final na minha época era oral. Era uma prova oral, era formada uma banca com o professor da noite, que era a Maria das Neves Niederauer, o professor da manhã, que era o Xavier Placet, um representante da administração escolar, a coordenadora do curso, um representante do diretório acadêmico, né? O que era incrível, porque eu era presidente do diretório acadêmico na época, né? Então, e eles me faziam perguntas. Depois dali nós saímos para Xavier Sigot. No Xavier Sigot já era a FEVIERGE, porque já era a Federação das Escolas Federais do Rio de Janeiro. E finalmente, depois, essa junção dessas escolas federais, das quais fazem parte de medicina e cirurgia, museologia, arqueologia, nutrição e tantas outras, se reuniram formando a Universidade do Rio de Janeiro, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 79 que a universidade foi
em princípio, institucionalizada, né? E a nossa escola passou a compor, em 79, o Centro de Ciências Humanas, né? CCH.